Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Marcos, Marcos capítulo de número 15. Gostaria de convidá-lo nesse instante. Abrir comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo de número 15. Nessa noite nós estaremos estudando dos versos 33 até o versículo de número 39. Nessa semana eu recebi uma foto de um trabalho de colégio de um dos pais da nossa igreja, ou melhor, de um dos filhos de um dos pais da nossa igreja, de uma das crianças da nossa igreja, falando sobre as suas impressões, sobre... A professora pediu para desenhar um quadro, uma imagem que marcasse ali a sua vida, e essa criança escolheu desenhar o culto, e a pregação do evangelho que é feita aqui. Ela me desenhou, estava uma maravilha, gente. Desenhou e... ele colocou, na igreja não pode fazer barulho. Acho que ele está prestando bastante atenção. Eu falo isso para vocês, principalmente a vocês que são pais. Entendam que quando nós não trazemos os nossos filhos para a igreja, nós estamos impedindo que os nossos filhos tenham o mesmo privilégio que um dia nós tivemos. Que eles conheçam o evangelho, que eles cresçam no evangelho, que eles sejam fortalecidos na sua fé, que eles ganhem respostas para as perguntas de seus coraçõezinhos. Então, se você é pai, ou responsável por alguma criança, e por alguma razão você não tem cumprido com o seu papel, eu quero te encorajar a fazer isso. E se você conhece algum pai, alguma mãe, que não tem feito isso, eu quero te encorajar, como parte do nosso desafio, segundo Paulo escreve em uma de suas cartas, de cuidarmos uns dos outros, que você possa chamar esses irmãos, encorajá-los a adotarem uma postura diferente. Nós desejamos ver a nossa igreja cheia, não apenas de adultos, mas também de crianças. Deus as ama e Deus deseja salvá-las. Vamos abrir as nossas Bíblias, como fizemos, Marcos capítulo 15, verso de número 33, até o versículo de número 39. Escrevendo em sua primeira carta, o apóstolo Paulo, na carta que escreveu à igreja de Corinto, disse em alto e bom som àqueles irmãos: porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Em uma cultura de muitos filósofos, de muitos pensadores, que valorizava o campo das ideias e os grandes discursos, a eloquência de seus pregadores, o apóstolo Paulo disse claramente que ele não se agarrava em nenhuma estratégia humana. Ele não se utilizava de nenhuma eloquência como um fim em si mesmo. Pelo contrário, o foco do seu ministério e de sua vida estava em simplesmente anunciar a mensagem de Cristo e este crucificado. Foi o mesmo que, em sua mesma carta, no capítulo 1, verso 18, disse que, se porventura para alguns a cruz era motivo de escândalo, para outros sinal de fraqueza, para ele a cruz de Cristo era poder de Deus. Esta cruz que para muitos parece sem sentido, sabemos que foi um instrumento escolhido por Deus para rasgar os nossos corações e nos fazer conhecer a verdade que pode transformar a nossa história, não apenas hoje, mas eternamente. Nós vivemos em um estado que, segundo os dados das últimas pesquisas apontam, é o estado proporcionalmente mais evangélico do nosso Brasil. Por mais que tenhamos um grande número de evangélicos, percebemos claramente que muitos desses evangélicos ainda não compreenderam a real mensagem da cruz. Um dos pregadores pioneiros do nosso Brasil, que passou por aqui rapidamente enquanto estava dirigindo-se em direção a um outro campo missionário, pôde perceber, ainda nos dias de Brasil Colônia, uma série de cruzes que estavam espalhadas em diferentes lugares da nação. O trabalho de catequização estava acontecendo a pleno vapor. E ao olhar para todo aquele cenário brasileiro, de séculos atrás, esse missionário disse, nas minhas palavras, transliterando as suas, que no Brasil há muitas cruzes erguidas, mas há pouco ou quase nada de compreensão acerca do Cristo crucificado. Será que esta realidade se tornou diferente nos nossos dias? Será que nós compreendemos a real mensagem da cruz de Cristo? O que ela significa, o impacto que tem, o que nos chama a ser, o que nos chama a abraçar, o que nos chama a afastar-nos. Pois bem, irmãos, para percebermos isso,
qual é a verdadeira mensagem da cruz. Eu queria chamar a sua atenção para o texto que temos em nossas Bíblias. Leiamos, escute atentamente a leitura da palavra de Deus e vejamos qual é a mensagem da cruz de Cristo. O verso 33 nos diz: chegando ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra. Às 3 horas da tarde, e às 3 horas houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu, porém, beber uma esponja em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Senhor Deus, nós vamos à Tua presença, Senhor, outra vez, através do véu que foi rasgado, a fim de clamar ao Senhor o Teu auxílio nesse instante. Que o Teu Espírito Santo nos capacite, Deus, a compreender toda a Tua verdade. Abra os nossos olhos para vermos a beleza da Tua cruz, Senhor. Se para muitos ela pode parecer loucura, fraqueza, nós reconhecemos nesta noite que ela é o Teu poder para salvar as nossas vidas, para transformar as nossas histórias, Senhor, para nos fazer nascer de novo. Alcança os nossos corações nesta noite, que seja tudo isso para a glória e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se no último parágrafo que Marcos escreveu, fomos apresentados às horas iniciais do rito de crucificação, as dores e a agonia que Cristo passou naquele lugar, agora Marcos nos dirige aos seus últimos instantes em cima daquele madeiro. Antes de nos mostrar a cruz em si, o que Cristo haveria de dizer naquele lugar, Marcos abre o versículo 33 com um final surpreendente. Perceba comigo aquilo que Marcos escreve. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Uma terrível escuridão, em pleno meio-dia, onde o sol acha-se no topo do céu. Tomou conta de toda a terra. Ao certo, não sabemos se foi conta de todo o globo, tomou toda a região de Jerusalém. O fato é que uma densa escuridão habitou aquele lugar. Ao olhar para esta passagem, muitos ao longo da história tentaram interpretá-la ou encaixá-la dentro de seus próprios argumentos naturalistas, com as explicações mais comuns. Por exemplo, alguns tentaram explicar este fato, apontando para um possível caso de um eclipse solar. Porém, um eclipse solar não provoca trevas absolutas, mais do que por alguns minutos. Tampouco tal eclipse pode acontecer em tempos de lua cheia. E os dias em que a crucificação aconteceu eram os dias de lua cheia, onde era também comemorada a festa da Páscoa. Outras pessoas, por sua vez, tentando explicar o fato, ainda apontam para o surgimento de uma possível tempestade de areia, que era comum em algumas regiões, por exemplo, na região de Jerusalém. Fato, era comum, mas não em tempos de chuva, como eram aqueles dias. Aquela tempestade poderia, sim, em outros momentos do ano, tomar uma região e fazer com que partículas de poeira permanecessem impedindo a visibilidade das pessoas durante alguns dias, inclusive. Mas, novamente, isso não acontecia em épocas de chuva. Se nenhuma justificativa, tampouco a outra, bate com os fatos, o que podemos utilizar como explicação para o fato de que trevas tomaram o Calvário? De que o Calvário foi o epicentro dessa grande e densa treva que tomou aquele lugar? A resposta é simples, por mais que não seja comum.
As trevas eram de origem sobrenatural, irmãos. Sempre que olhamos na Bíblia, o surgimento de trevas acontecendo em pleno dia, encontramos um claro sinal de juízo, da ira de Deus, de um julgamento sendo realizado. Podemos pensar, por exemplo, no texto de Jeremias, em Isaías, mas muito mais no grande texto de Êxodo. Dentre as 10 pragas que Deus derramou sobre o Egito, a penúltima praga, a 9ª praga, era justamente o surgimento de trevas que haveriam de pairar sobre todo o Egito durante 3 longos dias. Vocês conseguem perceber a correlação? Se no Egito aconteceram 3 longos dias de trevas, novamente Deus parece estar julgando a terra agora com 3 longas horas. A pergunta que precisamos nos fazer é: se está acontecendo um julgamento, quem estava sendo julgado? A resposta acha-se no verso de número 34. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dizeres em aramaico, que traduzindo significa: Deus meu, por que me desamparaste? A dor do flagelo que antecedera a crucificação foi agonizante. Eles chicotearam Jesus com pregos, com bolas de ferro que eram amarrados naquele açoite conhecido na época como azorrague. Lanças, verdadeiras lanças que poderiam ter de 12 a 19 centímetros, perfuraram os seus pulsos, tanto de seus braços como de suas pernas. E ele foi colocado naquele lugar sofrendo humilhação, afastado de seus amigos, distante geograficamente de seus familiares, exposto em toda a sua nudez e vergonha diante de olhares estranhos a si. Todas aquelas horas de agonia no Calvário, sem dúvida, foram horas de grande desespero. Um verdadeiro pesadelo pairou sobre a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas não foram nenhuma destas as razões que levaram Cristo a dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Não foram os pregos ou lanças. Não foi a vergonha, não foi a nudez, não foi a traição de Judas. Não foi o afastamento dos seus amigos e familiares. A resposta para Deus meu, por que me abandonastes? Achava-se no grande rompimento que este experimentou do seu próprio Pai. Irmãos, todos nós ao longo da vida, em uma medida maior ou menor, já experimentamos a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor do afastamento. É terrível sentir-se afastado de um amigo querido. Pode doer saber que o seu vizinho de porta, que você tanto gosta, vai morar agora do outro lado do Brasil. Pode não ser fácil perceber que um colega de trabalho com quem você trabalhou décadas faleceu e você não vai mais ter a sua companhia. Mas nenhuma destas perdas pode se comparar a quando perdemos pessoas que nos são mais próximas. Quando perdemos uma mãe, quando perdemos um pai, quando perdemos um cônjuge, quando nos vemos afastados de pessoas da nossa família, do nosso laço mais íntimo, mais próximo. A dor do abandono é diretamente proporcional à proximidade das pessoas que temos, que fomos afastados. A dor da separação é diretamente proporcional ao amor, ao afeto que tínhamos por aquelas pessoas que já não mais estão conosco agora. Se a dor de perder um pai é incomparavelmente maior do que perder um colega de trabalho, o que dizer da dor que Cristo experimentou naquele instante? Aquele que desfrutou de eterno relacionamento, não simplesmente formal, mas íntimo, de comunhão, de amor, de amizade, de perfeita harmonia, de inseparável harmonia. Aquele laço inquebrável de comunhão agora estava quebrado. O pai que sempre esteve ao seu lado agora estava distante. O rosto sorridente voltou-se para longe, pela primeira vez em toda a eternidade, levando Cristo a se ver pela primeira vez em toda a sua história absolutamente sozinho, completamente abandonado, ao ponto de gritar: Deus meu, por que me abandonaste?
diferentemente do que alguns presentes naquele momento entenderam, ele não estava chamando por Elias, Eli em aramaico. Ele estava chamando pelo seu pai, Eloi, Deus meu, Deus meu. Não, diferentemente do que julgaram outros, verso 36. A esponja imersa em vinagre não poderia aliviar aquele tipo de sofrimento que naquele instante ele estava sofrendo. Não, ao contrário do judaísmo popular, ou dos dizeres do judaísmo popular, por mais que Jesus Cristo fosse verdadeiramente justo, Elias não viria a fim de tirá-lo do seu sofrimento, retirá-lo da cruz, livrá-lo do madeiro da morte. Porque em última instância não foram os religiosos, não foi o povo, tampouco os soldados romanos que o cravaram no madeiro. Isto é apenas verdade em segundo lugar. Porque em primeiro lugar, aquele que o cravou no madeiro foi o seu próprio pai. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não proclamou nesse instante uma pergunta retórica. Aquele tipo de pergunta que não exige resposta, onde a resposta acha-se embutida na pergunta do seu próprio autor. Ao dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está lançando uma pergunta legítima. E você sabe qual é a resposta. Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. Jesus morreu pelos nossos pecados. Foram os nossos pecados, foram os seus pecados, foram os meus pecados que o colocaram no madeiro. O Filho de Deus foi desamparado momentaneamente, para que eternamente nós não nos víssemos distantes da sua presença. Nas palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos da igreja de Corinto, em sua segunda carta, capítulo 5, verso 21, o mesmo diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo é a resposta, queridos, não para o menor ou alguns dos nossos problemas, mas para o maior de todos eles. Jesus não é a resposta para alguns de nós, mas para todos nós. Jesus é a resposta para o fato de que eu e você somos pecadores e os nossos pecados nos afastam da presença de Deus. Não importa se pecamos seguindo uma via religiosa ou se pecamos seguindo uma via de ceticismo, de afastamento, de mundanismo, por assim dizer. São vias distintas aparentemente, mas que igualmente demonstram o fato de que nós somos pecadores. E através das nossas vidas, das nossas escolhas, dos nossos desejos, estamos nos afastando de Deus, estamos em guerra contra Deus, estamos em rebelião contra o Senhor. Estamos erigindo outros deuses para o nosso coração, que não é o Deus verdadeiro. Sabe quando nós fazemos isso? Nós fazemos isso quando levantamos divindades substitutas para sentar-se no trono do nosso coração. Estas podem ser nomeadas como religiosidade autossuficiente. O tipo de fé que diz, eu creio em Deus, mas eu creio que Deus haverá de me salvar pelo que faço, por aquilo que consigo realizar, pelas minhas conquistas espirituais, pela minha autojustiça, e isso haverá de me fazer justo diante de Deus. Cristo não é suficiente. Fazemos divindades substitutas em nosso coração quando nos importamos mais com o dinheiro do que com o doador. Fazemos divindades substitutas no nosso coração quando estamos dispostos a rejeitar os valores de Deus, a escantearmos a palavra dele no nosso coração, a fim de alcançar mais e mais poder nesta terra. Mesmo que para isso precisemos pisar em pessoas e abrir mão de tudo aquilo que nós acreditamos. Fazemos divindades substitutas em nosso coração quando vivemos e acreditamos na mentira do nosso século que diz: viva, faça, aproveite, siga o seu coração, você só tem uma vida. E esquecemos que nós não somos dirigidos pelos sentimentos, pelos prazeres momentâneos, mas nós precisamos ser dirigidos pela voz do nosso Deus. Sabe quando nós fazemos divindades substitutas? Fazemos sempre, irmãos, que acreditamos que a nossa realização não está em Cristo, mas está na sexualidade
pervertida, distorcida, afastada dos valores da palavra de Deus. Quando damos vazão aos nossos desejos pecaminosos em relação à nossa sexualidade e dizemos que ela dita quem somos, quem vamos viver, as escolhas que faremos, os caminhos que trilharemos, pouco importa o que Deus deseja para nós. Você se identifica em algumas dessas divindades? Você tem erigido altares a alguns desses deuses? Nós não adoramos mais estátuas de prata, de ouro, de bronze, mas nós frequentemente nos prostramos diante desses falsos deuses. Sabe qual é o resultado disso? O mundo nos promete tudo, mas nos entrega nada. O mundo, ou os falsos deuses, nos prometem um mundo, mas nos entregam vazio existencial. Vestimos-nos, mas não nos aquecemos. Comemos, mas não estamos satisfeitos. Bebemos, mas não matamos a sede do nosso coração. E além de vazio existencial, eternamente achamos-nos afastados da presença graciosa de Deus, aquilo que a Bíblia chama de estar morto espiritualmente. O salário do pecado é a morte, diz o nosso Deus. Por ser justo, o nosso Deus não poderia simplesmente fechar os olhos para cada uma das divindades substitutas que nós erigimos no nosso coração e fingir que nós jamais pecamos. Afinal de contas, qual juiz justo pode olhar para uma grande ficha corrida e simplesmente fingir que ela não existe? Por ser justo, Deus precisava julgar os nossos pecados. E Ele o fez. Mas Ele não fez levando você ao banco dos réus. Ele fez levando a si mesmo ao banco dos réus. A lei nos condenava, mas ao invés de nos colocar debaixo da lei e nos punir com ela, Deus voltou a sua lei contra si mesmo. O salário do pecado é a morte. A morte foi derramada sobre Jesus. O cálice da ira de Deus que deveria recair sobre mim e sobre você, caiu sobre Ele. É por isso que durante aquele momento de agonia, de dor, Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, o que significa morte, senão separação? O que significará o inferno, senão o lugar, não onde o diabo reina, mas sim o lugar onde a presença graciosa de Deus já não mais se acha. O inferno não era um lugar onde o diabo e os seus anjos caídos haverão de festejar, de nos acusar, de nos atormentar. Isso é conversa da carochinha, irmãos. O inferno será um lugar onde Deus justamente retribuirá com ira cada um dos nossos pecados e dos pecados de todas as suas criaturas. Naquele Calvário, o inferno subiu à cruz e Cristo experimentou todo o eterno tormento de Deus que deveria ser recaído sobre mim e sobre você. É por isso que Ele grita como grita. Porque Ele está bebendo o inferno de uma eternidade em 3 longas horas. Essa mensagem para muitos parece loucura. Como Deus poderia salvar a humanidade através de uma cruz. Para outros parece fraqueza. Um Deus tão grande se fazer tão fraco. Mas nós encontramos no Evangelho a verdade de que esta cruz é poder de Deus. Porque pecadores como eu e como vocês podem se achegar diante dele com confiança, sabendo que tudo que era nosso, pecado, condenação, culpa, foi vertido sobre Jesus. E através desse sacrifício, salvação, graça, perdão e misericórdia podem ser derramados de uma vez por todas sobre as nossas vidas. Irmãos, o que a cruz nos ensina? O que a cruz anuncia quando nos postamos diante dela? A cruz nos ensina que não há outro caminho de salvação. Algumas pessoas erroneamente pensaram ao longo da história, ou defenderam a ideia de uma expiação hipotética. Jesus morreu no nosso lugar, como nosso substituto,
Mas ele morreu não porque fosse a única opção, mas porque Deus apenas desejou. Existiriam outras N opções. Sabe o que é isso? Mentira. Mas é o que muitas pessoas em nossos dias defendem. Não por afirmar esses termos que disse a vocês, mas por acreditarem de uma forma ou de outra que através de diversos caminhos é possível que pecadores sejam reconciliados com Deus. É o que acreditamos sempre que achamos que se Deus vai nos salvar, Ele vai nos salvar, porque somos bons homens, porque somos boas mulheres, porque somos bons cristãos, porque somos bons cidadãos. Cansei de conversar com pessoas em evangelizações, e durante o evangelismo perguntava: você tem certeza de que se morresse hoje você estaria salvo? E a resposta da esmagadora maioria das pessoas, ou não esmagadora maioria, mas de muitas pessoas era: sim, eu sei, eu acredito nisso. Mas por que você acha? E a resposta em muitos momentos era a mesma: porque eu sei que eu faço mais coisas boas do que coisas ruins. Porque Deus vai pesar a balança e Ele sabe que por mais que eu tenha errado ao longo da vida em alguns momentos, eu fui uma boa esposa, eu fui uma mãe dedicada, eu fui um filho obediente, eu nunca roubei, nunca matei. Sabe como é o nome disso? Mentira. Quando nós dizemos isso, que de alguma outra maneira, além de Jesus, Deus pode nos salvar, ou que Jesus mais alguma coisa é a resposta. Imagine que você perde um ente querido da forma mais brutal possível. Você guardaria a foto daquele criminoso na sala da sua casa? Você faria daquele criminoso seu amigo íntimo, pessoal, seu confidente? Você levaria aquele criminoso ou criminosa para dormir ao seu lado todos os dias? Para deitar consigo? Ou pior, para ter um relacionamento com ele? Para fazer dele o seu cônjuge? Para fazer dele o seu namorado, a sua noiva? Para todos os dias olhar para esta pessoa e ter prazer nele ou nela? A resposta é absolutamente não. Mas por que fazemos isso com os nossos pecados? Por que fazemos isso com aquilo que matou Cristo, que colocou Ele na cruz? Por que somos tão tolerantes, com olhares impuros, com palavras malditas, com reações explosivas e rudes que machucam, que pisoteiam pessoas que estão perto de nós? Por que somos tão tolerantes em abraçar princípios que são abertamente contrários à palavra de Deus? Como nos relacionarmos com pessoas que não abraçam o mesmo Deus que nós? Por que somos tão coniventes com práticas como, por exemplo, preconceito, racismo? Por que somos tão coniventes com tantas coisas que fizeram o nosso Salvador morrer em uma cruz? Quanto mais baixo for a seriedade que damos aos nossos pecados, mais baixo é o valor que nós damos à pessoa de Jesus. Quanto mais alto estiver a nossa admiração, a nossa alegria, a nossa satisfação em Jesus, maior e mais profunda será a nossa batalha e a nossa luta contra todos e quaisquer tipos de pecados que possam estar à nossa volta a nos assediar. Em terceiro lugar, irmãos, o que a cruz nos anuncia? A cruz nos anuncia que se estamos em Cristo, jamais seremos verdadeiramente abandonados. Nós não nos relacionamos com um Deus que se parece com os falsos deuses das mitologias, das histórias antigas, que se acham nos céus protegidos, enquanto olham para o tormento dos seres humanos de forma passiva, indiferente e fria. O Deus verdadeiro conhece o sofrimento, porque Ele perdeu o seu próprio filho. Porque Ele se viu abandonado pelo seu próprio Pai, por amor de nós. O nosso Deus não apenas sabe o que é sofrimento na teoria, Ele sabe o que é sofrimento na prática, pois o mesmo o abraçou para nos salvar do nosso sofrimento eterno. Quando olhamos para a cruz de Cristo,
Por mais que não tenhamos nela a promessa de que não vamos passar por tribulações nesta terra. Pois o próprio Senhor Jesus disse que nesta vida haveríamos de ter muitas tribulações. Pois o mesmo Paulo escreveu que ele passou por diversas, por naufrágios, por fome, por perseguição, por apedrejamento. Pior de tudo isso, irmãos, não há nada na cruz que nos garanta que não seremos abandonados, e talvez seja esse o tipo de sofrimento mais doloroso que possamos ter. Talvez um soco em nosso rosto doeria mais do que a dor de um abandono. Por um amigo, por um filho, por um cônjuge, por um pai, por uma mãe, por um irmão de fé. Mas nenhum de nós, irmãos, estamos livres de passar por nenhuma destas experiências. O que nós estamos livres é de passar por essas experiências sozinhos. O nosso Deus estará conosco em todas as nossas dores, em todas as nossas lutas, em todas as experiências de abandono que possamos sofrer ao longo desta vida. E a boa notícia é que Ele é suficiente para preencher a nossa vida de alegria, satisfação e significado. As dores podem ser difíceis, pesadas e reais, mas nenhuma delas é capaz de mascarar a alegria que podemos encontrar em Cristo Jesus. O profeta Isaías, falando sobre esta verdade, nos disse: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu não esquecerei de você. O autor aos Hebreus escreve: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nenhuma pessoa, nenhum amigo, nenhum irmão, nenhum cônjuge, nenhum pai, nenhuma mãe pode nos garantir esta verdade que Jesus está nos prometendo. Estou com vocês em todo o tempo. Nós podemos ter certeza disso, porque Ele pagou o preço para que nós jamais o pagássemos. Como nós podemos saber que Jesus conquistou na cruz? Que Ele venceu aquilo que se propôs a fazer? Que foi bem sucedido em sua empreitada? A resposta acha-se logo em seguida, verso de número 37. O texto nos diz: mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Quando nós pensamos nesta realidade de um véu, talvez sejamos levados a imaginar a experiência do casamento. Algum aqui de vocês, mulheres, já utilizou um véu no momento do casamento? Lilian usou? Ninguém mais? Irmã Maria usou? Carla usou? Como eram estes véis que vocês utilizaram? Como eles se pareciam? Grosso ou fino? Fino. Bem fininho. Quando nós olhamos para o texto, o verso 37, quem sabe a impressão seja que Jesus rasgou um véu como aquele que as nossas irmãs tiveram no momento de seus casamentos. Mas não é este o caso. O véu do templo, o véu que ficava separando o lugar santo do lugar santíssimo, ou o santo dos santos, que era aquele lugar onde uma vez por ano, um único homem de toda a terra que morava em uma única nação de todo o mundo tinha o direito de acessar, depois de fazer um sacrifício por si e pelo seu povo. O sumo sacerdote, este lugar onde a presença de Deus, a glória, a Shekinah de Deus era derramada, era protegido por um véu que parecia muito mais uma parede do que propriamente um véu de casamento. Ele não era fino, ele era grosso, de tal forma que, humanamente falando, nem eu nem você jamais poderíamos conseguir parti-lo. Uma segunda observação importante neste versículo de número 37 é que este véu é aberto em qual sentido, a partir de qual direção, queridos? De baixo para cima ou de cima para baixo?
Ao demonstrar, ao ser explícito, dizendo de alto a baixo, o autor sagrado deseja chamar a nossa atenção para o fato de que tal obra só pode ter sido promovida pelo próprio Deus. Não foi o sumo sacerdote que abriu, não foram outros que puderam fazer isto, mas o próprio Deus que do alto rasgou ele até o final. Aquele véu no Antigo Testamento era um símbolo de que os homens, devido aos seus pecados, não poderiam se aproximar de Deus sem um mediador. De que os homens estavam impedidos de acessar a presença de Deus pelos seus pecados. Essa realidade não é nova, essa realidade achou-se desde o livro do Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, nós pecamos, nos afastamos da presença de Deus. E aquele jardim santuário teve a sua porta de entrada fechada através de querubins com espadas flamejantes. Os querubins eram, por assim dizer, o que o véu representava dentro do templo. Nós não podemos nos aproximar de Deus, porque Deus é santo, 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 e nós somos completamente pecadores. Há um abismo entre um Deus santo e homens como eu e como vocês. Enquanto o terremoto tomava conta daquela região, conforme Mateus escreve, as trevas estavam dominando toda a terra, mortos eram levantados de seus sepulcros, o véu é rasgado, e Deus está, de forma clara, dizendo, o caminho foi reaberto. Aquilo que era impossível aos homens, é possível para Deus. Não através de esforços, não através de conquistas pessoais, mas através do meu Filho. O caminho para a minha presença, outra vez, foi aberto a um vivo e verdadeiro caminho para vocês. Quando nós olhamos para o que o autor aos Hebreus escreve, ele diz isso, ele escreve que agora podemos com intrepidez entrar no Santo dos Santos, não pelo sangue de animais, de bodes, de ovelhas, mas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que maravilhosa notícia Marcos nos registra nesse texto. Nos mostrando a prova disto que acabei de dizer a vocês. Jesus nos apresenta no verso 39 um exemplo de alguém que desfrutou do privilégio que Cristo conquistou. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O homem em questão, a respeito de quem não sabemos o nome, mas sabemos a posição que ocupava na sociedade daqueles dias, um centurião, um capitão de um exército, de um grupo de soldados, que poderia variar de 70 a 100 homens, que gastou pelo menos 3 décadas, algumas décadas de sua vida trabalhando num destacamento importante, que tinha como missão executar criminosos, levar homens à cruz, levar homens à espada, matar criminosos, servir ao poder de Roma e aos seus interesses. Este homem acha-se diante de Cristo, não um vestido de branco, cheio de glória, em um cavalo branco como entrou em Jerusalém, mas ensanguentado, com a fisionomia deformada pelos socos que levou, pela surra que tomou, pelos chicotes que vairavam sobre as suas costas. E mesmo em meio àquela imagem sangrenta, terrível, ele olha para aquilo, aquele homem que já viu centenas de homens morrerem bem diante de seus olhos, quer pelas suas ordens, quer pela sua espada, um especialista no assunto morte, um homem que havia executado centenas de pessoas, olha para Cristo e diz, este homem é verdadeiramente o Filho de Deus. Um homem improvável, possivelmente de coração endurecido pelas tantas experiências difíceis que teve ao longo da vida e crimes que precisou cometer, no lugar de assassinato, ele olha para Cristo e faz a primeira declaração de fé
pós-crucificação. E a primeira declaração de fé, nos termos que encontramos no verso 39. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estas palavras não se acharam na boca dos discípulos, na boca dos saduceus, na boca dos fariseus, na boca do sumo sacerdote. Estas palavras se acharam na boca do capitão de um destacamento de execução, de um inimigo declarado de Deus, de um caso completamente improvável. Este homem disse aquilo que os romanos falavam apenas para César. Este homem é filho de Deus. O imperador se denominava Deus. Ele se encarava como filho da divindade, como o próprio Deus entre os homens. Logo, ao afirmar o que afirmou, ao dizer o que disse, este homem está se colocando contra todas as pessoas que estavam à sua volta, contra a aprovação dos judeus que desejavam a morte de Cristo, contra os romanos e o seu imperador, que tinha o poder da espada. Este homem falou o que o seu coração não poderia manter em secreto. Este homem é verdadeiramente o Filho de Deus. Esse texto não é sobre o centurião, a sua fé vibrante. Ele não é o protagonista desta passagem, queridos. O grande protagonista desta passagem é o próprio Deus da graça, que resolve salvar pecadores, independentemente de quem eles sejam, aonde estejam, em quais circunstâncias da vida se encontrem. Na cena do assassinato, um homem improvável, de histórico cruel, foi alcançado pela graça de Cristo Jesus. A pergunta que nos fica é: aonde o seu coração se encontra nesta noite? Em qual estrada da vida você se acha? A verdade é que Jesus pode lhe resgatar. Exatamente onde você está, exatamente como se acha. Ele não deseja uma versão melhor de você mesmo. Ele deseja lhe dar uma nova vida. Ele deseja lhe fazer um novo homem, uma nova mulher. Não apenas uma versão aperfeiçoada de quem você já foi. É por isso que o nosso grande desafio não é nos transformarmos para então lançarmos-nos aos pés do Senhor Jesus, mas é simplesmente nos lançarmos diante dEle para que então Ele nos dê uma nova vida, uma nova história, para que Ele nos ressuscite como fez um dia com Lázaro. Aonde você está? Na fase da vida que se encontra, com histórico de crimes, com histórico de pecados. O véu foi rasgado e através de Jesus, homens como eu e como vocês, podemos nos achegar à presença de Deus nesta noite. Eu quero convidar você nesse momento a buscar o Deus que aquele centurião reconheceu. Ele não está mais cravado em um madeiro. Ele morreu, mas ele venceu a morte. Ao terceiro dia, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, triunfando sobre o sepulcro, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre os anjos caídos. Ele triunfou diante de todos os nossos grandes inimigos e hoje abriu um verdadeiro e vivo caminho pelo qual nós podemos ter acesso à presença de um Deus gracioso que está pronto a nos receber tal como nós estamos. Quem sabe você não tem valorizado a cruz como deveria. Quem sabe você tem sido um cristão negligente, namorado com seus pecados, aberto mão de valores, preferido a vontade do seu próprio coração, dos seus sentimentos, do mundo, da carne, enfim. Não importa onde você está, não importa o que você se tornou, não importa em qual fase da vida se encontre. O nosso Deus morreu no seu lugar, venceu a morte em seu favor. Você pode se aproximar dele nesse instante, a fim de encontrar graça e misericórdia hoje. Então façamos isso. Fechemos os nossos olhos, busquemos ao Senhor, oremos a Ele. Em seguida, vamos cantar mais uma canção ao nosso Deus em resposta àquilo que Ele nos fez em Cristo.
Senhor Deus, nós nos aproximamos do Senhor, para assim como aquele centurião um dia disse, reconhecer diante de Ti, que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o nosso Salvador, que no Senhor Deus há poder para perdoar pecados, para redimir histórias, para nos dar uma nova vida, para nos dar novos caminhos, para nos trazer esperança. Ó Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Deus, as vezes em que não nos refugiamos na Tua cruz, mas abraçamos falsos evangelhos que tentam nos prometer salvação à parte de Cristo. Senhor Deus, nos perdoa, Senhor, quando não fazemos guerra com os nossos pecados, mas acreditamos nas falsas promessas dos deuses substitutos que erigimos em nossos corações. Ó Senhor Deus, nos perdoa, Pai, quando nos esquecemos que nenhum abandono que possamos experimentar ao longo da vida pode ser maior do que a alegria de sermos os Teus filhos por adoção, de termos a Tua presença constante em nossas vidas, de sermos amparados pelos Teus braços, de poder ter as nossas lágrimas, Deus, enxugadas pelos Teus dedos, Senhor, pelo Teu Espírito. Senhor, que estas verdades da Tua cruz, que a riqueza da Tua cruz, não apenas tome conta da nossa mente, mas enche o nosso coração, preenche as nossas vidas, alegre-nos, Senhor, com todas as bênçãos que nós já temos, que nós já recebemos em Cristo. Ó Deus, pedimos a Tua salvação sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, ó Deus, sobre as nossas casas, sobre aqueles que nos visitam nesta noite e ainda não Te conhecem. Ó Senhor Deus, que a fé que se achou no coração daquele homem, que em meio a tanto sangue, a tanta dor, pôde ver, Deus, com os olhos da fé quem o Senhor era, se ache também em nossas vidas e em nossos corações. Nos dar olhos espirituais para que enxerguemos o valor que há em Jesus e quão bem-aventurados nós somos por tê-lo em nossas vidas. Nós Te agradecemos, Senhor, por isso. Muito obrigado pelo Teu Evangelho, Senhor, que nos renova dia após dia, que nos traz esperança dia após dia e que levanta pés e joelhos vacilantes como os nossos. Se chegamos a este lugar, Senhor, desamparados, nos sentindo pelo menos assim, abatidos, fracos, que possamos sair hoje com o nosso coração enriquecido pela boa verdade, que o Senhor estará conosco para todo sempre. Assim que nós Te oramos, Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Coloquemos-nos em pé, vamos louvar ao nosso Deus com todo o nosso vigor nesse instante, irmãos.